E aí, gente, estou de volta para mais um Game Review em parceria com o canal Shmups BR. Eu sou o Saulo San e hoje vamos falar sobre Zeppelin Bygone, um Metroidvania indie que foi lançado no Steam em agosto de 2022 e que agora está disponível desde o dia 16 de março de 2023 para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Zeppelin Bygone foi desenvolvido pelo britânico Steve Zandrea, da Nine Finger Games, através de um financiamento coletivo bem sucedido no Kickstarter e então lançado para o Steam em 2022. Com o sucesso no PC, a publisher espanhola Jandosoft trouxe o game para os PlayStations 4 e 5, Xbox One e Series e Nintendo Switch, no mês de março de 2023. É aquela mesma Jandosoft que publicou outro Metroidvania que eu joguei aqui no canal, o Astronite, lembram dele? Se não lembram, eu vou deixar o link aqui para que possam assistir depois. Vale lembrar que esse vídeo foi feito em parceria com o canal Shmups BR para o quadro Shmups BR Bônus, aquele que fala de jogos que não são jogos de navinha. Por isso, se vocês gostaram desse vídeo, curtam e considerem seguir o canal Shmups BR e também o meu canal Saulo San, para mais vídeos como esse. Os links dos canais também vão estar na descrição desse vídeo. Mas agora vamos ao que interessa. Zeppelin Bygone é mais um game no estilo Metroidvania a pintar aqui no canal, e eu acho isso ótimo. Eu sou muito fã do gênero e sempre é bom falar de jogos como esse por aqui. Dessa vez, iremos controlar Zeppelin, um alienígena verde gosmento que fez parte de uma mente coletiva que transfere sua consciência através do toque. Zeppelin fugiu do seu planeta natal e pousou em um novo planeta misterioso, onde vai precisar explorar e expandir para poder sobreviver. Nas palavras do próprio desenvolvedor, Zeppelin Bygone é um Metroidvania sombrio onde você mata seus inimigos e rouba suas habilidades usando seus crânios e absorvendo sua consciência em sua mente coletiva. É isso aí mesmo. A pequena melequinha verde vai andando pelo cenário derrotando inimigos com lambadas dos seus tentáculos e à medida que derrota eles, ela absorve seus poderes, melhorando suas habilidades e conseguindo alcançar novas áreas. Algo meio que padrão para Metroidvanias, né? Mas que é explorado de uma forma criativa e até meio macabra nesse jogo. Graficamente, Zeppelin Bygone conta com uma pixel art bem competente, mas que não se destaca muito. Os cenários são bem desenhados e os inimigos, apesar de simples, conversam bem com a arte do jogo como um todo. Já a trilha sonora é bem competente e se integra perfeitamente com os cenários. Ela foi composta pelo músico Anders Aga e está disponível no Bandcamp, Spotify e no YouTube Music. Os links, adivinha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Agora, o grande destaque desse jogo está no level design. O mapa é grande e muito bem montado. Sabe aqueles jogos onde você está solto num labirinto enorme, mas raramente fica perdido andando em círculos? Pois é. Zeppelin Bygone é assim. O mapa instiga a exploração. Você vai se deparar com vários becos sem saída, mas sempre se lembrará deles quando ganhar o poder que precisa para passar por ali. É tudo muito bem pensado, de forma cuidadosa, para que você não fique largado em algum momento do jogo sem saber para onde ir. O único porém desse mapa está em uma escolha de design que eu acho extremamente equivocada. Você não tem nenhum acesso ao mapa do jogo enquanto não derrota o chefe da área. Isso aí, nem mesmo as salas onde você já passou ficam marcadas. Você joga completamente às cegas até vencer um dos chefes da área. Revelar o mapa após derrotar um chefe não é ruim, mas não acender as salas que você já passou é um retrocesso. É uma limitação que podia ter ficado lá nos anos 90. Outro recurso meio polêmico que foi introduzido no jogo foi o salvamento. Existem save points espalhados pelos cenários e eles até que estão em quantidade e localização muito bem definida. Mas você precisa pagar para salvar o jogo. É isso aí. À medida que você vai matando inimigos, Zeppelin vai pegando umas bolinhas de meleca que podem ser usadas para curar o personagem, para atirar raios, ou para comprar itens como chaves para salas secretas. Acontece que ao encontrar um save point, você precisa pagar algumas bolinhas para que ele acenda. Esse pagamento você só faz uma vez, mas certamente você vai passar pela sensação assustadora de estar morrendo perto de um boss e não tem os catotinhos de meleca para comprar aquele save point. Eu passei por isso algumas vezes e não gostei não. Mas vamos falar de outro ponto extremamente positivo de Zeppelin Bygone, que é a jogabilidade. Esse jogo tem uma mecânica de plataforma muito precisa.
Os controles funcionam extremamente bem e você não vai morrer nenhuma vez por conta deles. Não adianta reclamar do controle, que se você perder aqui, maninho, a única coisa que você vai poder culpar é sua própria habilidade. Falando em dificuldade, eu vou dizer que o jogo não é difícil, mas ele também passa longe de ser molezinha. Eu morri algumas vezes, a maioria delas nos chefes, que são bem divertidos. Eles possuem diversos padrões de ataque e diversas fases no combate, onde esses padrões mudam completamente. Em Zeppelin Bygone, não é preciso acumular experiência ou comprar skills. Os chefes que você derrota explodem em pedacinhos e nossa simpática gosminha verde captura seus crânios para absorver suas habilidades. Através desses crânios, você pode aprender a escalar paredes, se pendurar em objetos, dar pulos duplos, disparar raios e diversos outros poderes. Além disso, os crânios podem ser modificados com a aplicação de runas que habilitam mutações em Zeppelin. Dessa forma, você consegue aumentar seu dano, correr mais, saltar mais longe ou melhorar sua habilidade de cura, por exemplo. São diversas runas espalhadas pelo mapa e cada crânio tem slots específicos para que você possa criar centenas de combinações diferentes. Zeppelin Bygone é um Metroidvania de visual simples, mas extremamente competente em sua proposta. Os controles são excelentes e o level design é digno dos grandes jogos do gênero. Uma grande pedida para quem é fã de Metroidvania. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo e se curtiram, considerem seguir o canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!